Retornando então à nossa análise aqui do Marco Civil da Internet, prometi para vocês que voltaria com o artigo 5º do Marco Civil da Internet, que traz alguns conceitos importantes, e eu quero destacar alguns com vocês. Olha só, primeiro, internet. Internet, acho que aqui é relevante, a gente saber o conceito, considerando que é o Marco Civil da Internet. O sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. Wallace, o que é terminal? A própria lei veio e trouxe, terminal. É o computador ou qualquer dispositivo que se conecte à internet. E é interessante que cada terminal vai ter um endereço de protocolo de internet, que é o que a gente chama de protocolo de endereço IP. Tá? Esse endereço IP é o código atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais. Esse IP aqui ele é importante, até para fins de investigação, tudo, para ver de onde veio determinado conteúdo. E além disso, importante a gente definir o administrador de sistema autônomo, que é a pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento devidamente cadastrado no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP geograficamente referentes no país. Temos que ter atenção a esses conceitos aí, então. Conexão à internet é a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet mediante atribuição ou autenticação de um endereço IP. Registro de conexão, conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sob oração, endereço IP utilizado pelo terminal para envio e recebimento de pacotes de dados. Aplicações de internet, conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet, e registros de acesso a aplicações de internet, que vai ser o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP. Todos esses conceitos estão lá no artigo 5º, tá? Estão lá no artigo 5º. Eu optei por colocar de forma igual, porque se aparecer numa prova de concurso, principalmente, vai aparecer igual, tá? Vai aparecer igual. Por isso que eu sempre recomendo a leitura da letra fria da lei. Agora a gente passa para os direitos e garantias dos usuários. Temática de suma importância também, A gente fala que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos. Quais? Inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então a gente está falando aqui de privacidade e intimidade. Outro direito e garantia, inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet. Aí tem que ter atenção, salvo por ordem judicial na forma da lei. Salvo por ordem judicial aqui vai ser relevante. 3. Inviolabilidade e sigilo também das comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. 4. Não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização. Então, gente, se você tem internet, não podem simplesmente suspender essa conexão de forma arbitrária, não. A única razão que legitima a suspensão da internet vai ser por conta do débito, Você não está pagando aí aquilo que você deve. 5. Tem que ter esse 5 aqui é problemático. Todo mundo sabe o que é. Manutenção da qualidade contratada da conexão da internet. Você contrata uma determinada quantia aí de velocidade e dificilmente eles conseguem atender. 6. Informações claras e completas, constantes dos contratos de prestação de serviço.
Aí isso aqui já era atendido pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. 7. Não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei. Isso aqui a gente encontra bem hoje, né, na LGPD. 8. Informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de dados pessoais que somente poderão ser utilizados para finalidades que justifiquem sua coleta, não sejam vedadas pela legislação e estejam especificadas nos contratos de prestação de serviço ou em termos de uso de aplicação de internet. Esses 7 e 8, pessoal, a gente pode falar que é a origem da LGPD, né? A LGPD vai trazer muito sobre isso daí. 9. Consentimento expresso sobre a coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, também fazendo referência à LGPD. 10. Exclusão definitiva de dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, ao término da relação entre as partes. 11. Publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicação de internet. 12. Acessibilidade. Essa acessibilidade aí é muito importante, considerado, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, como é que vai fazer? Então, acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei. Tem que ter acessibilidade. A gente relembra, né, que logo depois do Marco Civil da Internet, que é de 2014, em 2015 veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 13. Aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor. Artigo 8º. Esse artigo 8º aqui traz umas questões importantes. Olha só. A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violem o disposto no caput, tais como aquelas que impliquem ofensa à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações privadas pela internet, ou, em contrato de adesão, não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção do foro brasileiro para a solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados no Brasil. Então, obviamente, né, que contrato de adesão, serviço prestado no Brasil, tem que permitir a solução aqui no Brasil. E, obviamente, pessoal, assim, nem precisaria falar não, mas o artigo 7º coloca, né, como direito de garantia do usuário da internet, que nas relações de consumo vai se aplicar o CDC. O CDC se aplica para relações de consumo via internet também. Não se esqueça disso daí. Agora a gente chega à neutralidade da rede. Isso aqui é importante, tá? Gente, qual que é a ideia da neutralidade da rede? O que é alguém neutro? É alguém que não tem uma preferência, né, por algo, vamos falar assim. E qual que é a ideia? É que o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica, tá? Dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação. Qual que é o raciocínio aqui? O raciocínio aqui, pessoal, é que, imagina só, é do candidato X, nem termos de eleição, é do candidato X, vamos bloquear. É do candidato Y, permite. Facilita a divulgação, faz com que chegue mais rápido e primeiro a informação do candidato Y. Não pode, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aqui, gente, tem até um comitê gestor da internet, vai ter a atuação da Anatel, né, a Agência Nacional de Telecomunicações. E essa degradação de dados, né, do tráfego, uma violação à neutralidade, vamos falar assim, só poderá decorrer de
requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada de serviços e aplicações e priorização de serviços de emergência. Isso, gente. Deixa eu ver até se eu coloquei o decreto aqui. Não, o decreto ainda está no próximo aqui, ó. Tem um decreto 8.771 de 2016, que ele vai regulamentar os artigos 8º e 9º do Marco Civil da Internet, que trata sobre a neutralidade da rede. Mas já já a gente volta neles aqui. Mas no caso que eu quero falar, imagina um grande evento. Está ocorrendo um grande evento e teve uma tragédia lá. E nós estamos precisando de algo para agilizar o socorro da população que está ali em determinado local. Todo mundo vai pegar o celular. Hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo vai pegar o celular e a informação que realmente precisa passar não vai passar porque está tudo congestionado. Então, nesses casos, pode haver uma violação a essa neutralidade, mas é em prol de um interesse maior. Parágrafo 2º. Aqui, ó, na hipótese de discriminação ou degradação do tráfego, deve abster-se de causar dano aos usuários, agir com proporcionalidade, transparência e isonomia, informar previamente de modo transparente, claro e suficientemente descritivo aos seus usuários sobre a prática de gerenciamento e mitigação de tráfego adotadas, oferecer serviço em condições comerciais não discriminatórias e abster-se de praticar condutas anticoncorrenciais. Parágrafo 3º. Na provisão de conexão à internet, onerosa ou gratuita, bem como na transmissão, comutação ou roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados, respeitado o disposto neste artigo. Então, tem que respeitar, como regra, a neutralidade da rede. E esse decreto que eu mencionei aqui, ó, olha só, ele vem para justamente tratar das hipóteses admitidas de discriminação de pacotes de dados na internet e degradação de tráfego. A título de curiosidade aqui, então, vamos fazer a nossa pirâmide normativa. Certamente, em algum momento do curso aí, vocês viram essa pirâmide normativa. No topo, a nossa querida Constituição. Abaixo dela, atos normativos primários. No caso aqui, a gente está estudando o Marco Civil da Internet, né? E abaixo, atos normativos secundários, que vêm para facilitar a execução dos atos normativos primários, retirando deles a sua validade. E aqui, como exemplo, a gente vai ter justamente o Decreto 8771, de 11 de maio de 2016, que vem para facilitar a execução do Marco Civil da Internet no que tange à neutralidade da rede. O artigo 8º do decreto, que a degradação ou discriminação decorrente da priorização de serviço de emergência somente poderá decorrer de, colocar o marca-texto aqui que fica melhor, comunicações destinadas aos prestadores dos serviços de emergência, ou comunicação entre eles, por aí vai, e comunicações necessárias para informar a população em situações de risco de desastre, de emergência ou de estado de calamidade pública. Aí, nesse caso aí, a transmissão de dados será gratuita. Isso, gente, essa mitigação da neutralidade, porque olha só, situações de risco de desastre, de emergência, de estado de calamidade, é uma necessidade, tá? Você já tentou usar seu celular num grande evento? Não vai, né? A mensagem lá de WhatsApp não vai. Dá problema, você não consegue ligar, não escuta nada, um problema danado. Então, essa mitigação da neutralidade se torna necessária nessas situações, tá? Nessas situações. E, obviamente, não vai poder mitigar a neutralidade em qualquer hipótese, não. Olha só, ficam vedadas condutas unilaterais ou acordos entre o responsável pela transmissão, pela comutação ou pelo roteamento e os provedores de aplicação que, 1. Comprometam o caráter público e irrestrito do acesso à internet e os fundamentos, princípios e objetivos do uso da internet no país. Priorizem pacotes de dados em razão de arranjos comerciais. Ah, não, só vai funcionar a internet do patrocinador do evento. Não. Privilegie aplicações
ofertadas pelo próprio responsável pela transmissão, ou pela comutação, ou pelo roteamento, ou por empresas integrantes do seu grupo econômico. Isso é importante. A título de curiosidade, sanções que estão previstas no Marco Civil da Internet, temos a advertência, multa de até 10%, considerando aí o faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício, suspensão temporária de atividades e proibição de exercício das atividades. Algumas sanções previstas aí pelo Marco Civil da Internet, sem prejuízo, obviamente, das demais sanções civis, criminais e administrativas. A temática responsabilidade eu vou deixar para o nosso terceiro e último bloco, tá? Então, o nosso Marco Civil da Internet a gente vai analisar aí em 3 blocos e essa parte da responsabilidade do provedor deixarei para o próximo bloco. Não deixe de analisar aí, né? Não deixe de ver o vídeo, o próximo vídeo também. Clica aí então. Valeu!